Está no ar o Radar MP, seu podcast semanal com informações, entrevistas, debates e muito mais. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da RTV MP. Está no ar mais um episódio do seu podcast Radar MP. Eu sou Jéssica Rabelo, jornalista aqui da RTV do MP, e hoje a gente vai falar sobre superlotação carcerária e efetividade das penas. A superlotação carcerária é uma realidade que desafia o sistema de justiça de todo o país. Além das dificuldades estruturais e de gestão, esse problema traz impactos diretos para a efetivação das penas. Para conversar um pouco mais sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio da RTV-MP o Dr. Fabiano Castanho, ele que é promotor de justiça de execuções penais e coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal. Doutor, muito bom dia. É importante, né, o senhor estar vindo aqui hoje para a gente falar sobre esse tema. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na TV e rádio, do Ministério Público do Amapá, participando de mais um Radar, com um tema tão importante, e com a presença que eu já agradeço do Dr. Diego Moura, do Tribunal de Justiça, de nos estar prestigiando também, com um pouco do seu conhecimento. E para compor essa conversa, a gente está recebendo também aqui o Dr. Diego Moura, ele que é juiz titular da Primeira Vara Criminal de Macapá e coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário. Doutor, muito bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia, doutor Fabiano, que agradeço o chamado. Na verdade, é uma intimação, para comparecer aqui e dar minha contribuição, mesmo que pouca, mas creio que seja relevante para pluralizar o debate e garantir aos ouvintes uma melhor instrução sobre o tema. Então, para a gente começar essa conversa, eu começo perguntando do Dr. Fabiano Castanho, doutor, porque a gente quer entender um pouquinho do nosso panorama, aqui no estado do Amapá, qual a nossa situação em relação à população carcerária e a questão da efetividade das penas. Perfeito, Jéssica. Bom, eu começo com uma notícia boa, talvez para depois falar algo não outra coisa não tão boa, mas nós vivemos em uma realidade hoje muito positiva do ponto de vista dos atores da execução penal. Vivemos hoje um momento de muita conversa, muita troca de ideia, muita convergência dos atores da execução penal. Quais são eles? O Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, tem alguns conselhos que a lei fala, mas todas essas instituições, a própria diretoria do IAPEM, que é nova, ela assumiu no começo de 23. Então, em outras palavras, os atores da execução penal hoje são todos diferentes daqueles, por exemplo, de janeiro de 2023. É um outro panorama. E esses atores estão muito voltados a essa causa, a tentar melhorar essa questão da superlotação carcerária. O que não é tão bom é porque hoje o sistema prisional amapaense, como de quase todos os estados do Brasil, ele vive uma situação de superlotação carcerária. Situação essa que muitas vezes as pessoas e às vezes o próprio poder público enxerga de maneira isolada. Como assim? Enxerga aquele problema da superlotação carcerária como se ele fosse um problema dos presos ali, como se fosse um problema isolado, sendo que ele tem que ser visto de forma ampla como uma das principais fases do sistema de persecução penal brasileiro. Então, de nada adianta se falar em integração das polícias, de nada adianta comprar viaturas, fazer concurso. Isso tudo é muito positivo e é muito importante. Mas de nada adianta fazer isso se no final de todo o trabalho que começa lá na investigação, passa por uma ação penal, vai em todos os tribunais às vezes, e depois de décadas, muitas vezes a gente consegue uma condenação, quando vai para efetivar aquela sentença, para cumprir aquela sentença, por causa da superlotação carcerária,
uma pessoa que deveria passar um tempo X, por exemplo, no regime fechado, que é o regime mais rigoroso, e onde as funções da pena, quais são as funções? Retributiva e preventiva, para aquela pessoa sentir na pele que ela cometeu um erro, né, e ao mesmo tempo evitar de cometer um fato criminoso novamente. Então, quando a pessoa que deveria passar um tempo X, por exemplo, no regime fechado, em razão da falta de vagas, o Poder Judiciário é obrigado, para evitar um mal maior, a liberar ela antes. Com isso, a pena não é cumprida, né? E muitas vezes as funções da pena, né, deixam de ser efetivadas. Então, uma pessoa que deveria ficar 20 anos na cadeia passa, às vezes, 3 anos, 4 anos lá no regime fechado, sai antecipadamente. Quando chega no regime aberto, sai antecipadamente por causa da superlotação carcerária. Sim. Só que ela sai de lá, ela tem que entrar em outro sistema, que é o semiaberto. Mas o semiaberto também está com superlotação carcerária. E aí, muitas vezes, a saída é o quê? Hoje fala-se em semiaberto harmonizado. Ao invés da pessoa dormir na cadeia, ela vai para casa com tornozeleira eletrônica, né? Então, é algo que muitas vezes deixa de ser uma pena, né? Então, para uma pessoa, por exemplo, que matou a outra, né, no caso de homicídio, por exemplo, crimes hediondos, eu particularmente não vejo você estar em casa, né, e dependendo da pessoa, pode ser até uma casa muito confortável, né, e isso ser chamado de cumprimento de pena, né? Por mais que você não possa sair, há limitações, é certo, né? Mas não é essa a ideia, né, de pena no sistema prisional brasileiro. Então, seria uma falta da integralidade, né, do cumprimento integral dessa pena, da maneira como deveria ser. Doutor Diego, eu queria que o senhor comentasse com a gente como é que o judiciário avalia esse panorama nessa situação. Bom, o mesmo relato do Fabiano. O que acontece? Né? Em relação à prisão. A prisão tem vários motivos para a pessoa ser presa, né? Motivos legais, sociológicos. Mas quando a pessoa entra, né, no regime penitenciário, tem que cumprir certos requisitos. Os requisitos mais evidentes, né, é o cumprimento, é o tempo da pena, né, que tem que ficar lá. Uma vez que, como o doutor Fabiano mencionou, não tem vaga suficiente, né, tem gente entrando no sistema penal e o que estão lá não saem, o Poder Judiciário faz o quê? Vai progredindo de pena, de regime, desde que realmente ele não tenha cometido nenhum ato, né, lá dentro, né, ato irregular, e até eventualmente chegar logo no regime aberto. Mas pulando etapas, né, que talvez não fossem necessárias, né, para que ele se readaptasse, se reabilitasse ao mundo, né, extramuros, realidade extramuros. Né. E isso é uma realidade, como já tinha comentado, não só no Amapá, como no Brasil. E o que precisa? Precisa enfrentar um estigma que diz que criar presídios, né, não é importante. Claro que é importante. Se a criminalidade no Amapá, fazendo aqui um elogio, né, ela vem diminuindo em crimes violentos. No entanto, em todo o Brasil vem aumentando a criminalidade eletrônica, golpes, seja contra idosos, qualquer pessoa é sujeita a sofrer esse tipo de golpe. E a todo momento. Feminicídios. Então, esse tipo de crime, embora os crimes mais violentos, como homicídio, em regra geral, o roubo, a mão armada, tenha diminuído, outros crimes aumentam. E a questão matemática. Se a criminalidade aumenta, eu não posso diminuir o número de vagas. Eu tenho que aumentar o número de vagas. E também eu tenho que tratar aquelas pessoas que estão custodiadas pelo Estado de uma forma mais humana possível. E tem o Poder Judiciário, tem a DPF 347, que fala a questão do estado de coisa constitucional no sistema penitenciário. Melhorar a qualidade de vida de quem está lá dentro, melhorar também a forma de saída, né? Quando sair, vai fazer o quê? Que tipo de futuro essa pessoa terá? Mas, acima de tudo, né? Se a gente não criar vaga no sistema penitenciário, o Fabiano falou, de nada adianta todo o sistema repressivo se a pessoa que está lá não vai sentir na pele, nas palavras do Fabiano, o que aconteceu, por que está lá dentro, de não fazer mais aquilo,
Então a gente acaba que não tem uma forma, mais didaticamente falando, repressiva daquele crime que a pessoa cometeu. Perfeito. Doutor Fabiano, então, nesse panorama, o senhor acredita que a sociedade fique com alguma sensação de impunidade, de que a justiça deveria ter sido um pouco mais efetiva? Não, na verdade eu acho que a situação de impunidade vista pela sociedade, eu acho que talvez esse seja o problema. É que a sociedade não sabe que a situação de impunidade está intrinsecamente relacionada com a superlotação carcerária. Porque o que a sociedade vê é apenas o crime e que muitas vezes a pessoa está solta, né? Então nós temos várias notícias aí, né, nas mídias locais, nacionais, de muitos crimes que são praticados muitas vezes por presos que estão soltos por algum motivo, né? Mas a sociedade não vê, né, ela não tem conhecimento de que muitas pessoas que cometem crime, às vezes, os casos dos reincidentes, estão lá fora muitas vezes porque deveriam estar presos, mas tiveram antecipada a sua liberdade por falta de vagas, né? Então, e eu digo mais, não é só a sociedade que não sabe. Eu, por exemplo, sou promotor de justiça, né? Eu não tinha conhecimento, né, da gravidade da situação até chegar à promotoria de execução penal. Como promotor de justiça, né, onde nós batalhávamos nas investigações, né, lutávamos nos tribunais do júri para conseguir uma condenação, né, as fases recursais, né, fazendo sustentação oral e levando recurso para tribunais superiores. Quando transitava em julgado que não tinha mais como mexer na condenação, eu achava que, bom, agora é só cumprir a pena. E só quando eu cheguei na promotoria de execuções penais que eu vi que o cumprimento da pena tem defeitos gravíssimos, né? Então, quando eu vejo, isso é muito comum, né? Acontece um fato com repercussão e aí o Congresso Nacional quase que imediatamente fala assim, não, nós vamos aumentar a pena para o crime tal, ou nós vamos criar um novo crime com a pena tal, né? Esse aumento de pena, para mim, eu vejo e não tem efeito nenhum. Se as penas, né, como estão, já não são cumpridas, o que vai adiantar aumentá-las se não tem vagas? As penas que já existem e que muitas vezes o Congresso quer aumentá-las, as que já existem não são cumpridas, né? Então nós precisamos levar ao conhecimento da sociedade, né, e precisamos sensibilizar o poder público, em especial os estados, né, que são os responsáveis pelas unidades prisionais estaduais, que são a grande maioria no sistema de persecução penal brasileiro. Temos as penitenciárias federais, mas diante do número absoluto de presos é um percentual muito, muito pequeno. Então nós temos que sensibilizar a sociedade, o poder legislativo e principalmente o poder executivo, que não se pode omitir na criação de novas vagas e na manutenção de um sistema prisional de qualidade. Porque aí sim, se nós tivermos as vagas, né, se nós conseguirmos fazer com que a pena seja efetivamente cumprida, isso, junto com a aquisição de viaturas, policiais, penas, né, melhores, aí sim nós vamos ter algum resultado e muito provavelmente aquela pessoa que cometeu um crime e que passou realmente os anos que a lei fala para ela passar atrás das grades, talvez aí sim, na hora de restituída a liberdade a ela pense duas vezes antes de cometer um novo crime.
doutor Diego, em relação a isso, a gente observa, né, que o processo, né, da ação, né, o processo judicial, ele é custoso, né? Então, como é que o judiciário vê isso, né? Todo o empenho sendo realizado para garantir, né, que chegue, que haja ali uma aplicação justa, né, da pena, e no momento da execução tem essas falhas. Como é que o senhor enxerga isso? Chega até a ser frustrante, né? Porque a ideia é o seguinte: se uma pessoa não sabe conviver em sociedade, ou seja, a pessoa cometeu um delito este, né, que pelo Código de Processo Penal está sujeito à prisão, ela tem que ser presa. Isso é fato. Não ficar enxugando gelo, dizendo que tem que abolir a prisão, que a prisão não resolve. A prisão resolve. Agora, a prisão resolve de forma em que haja uma qualidade, né, para que a pessoa custodiada fique lá, e também que haja uma condição de mais pessoas entrar no sistema penitenciário, como também saírem. O que acontece hoje? No Anuário de Segurança Pública 2025, a gente tem o quê? 909.594 pessoas presas. Isso aqui é uma falácia. Uhum. Preso mesmo, regime fechado, dá 400 mil pessoas. Aí cria-se essa ideia de que tem quase 1 milhão de presos no Brasil, e não é verdade. Esse quantitativo que tem aqui no anuário, ele está incluído pessoas com regime aberto e tornozeleira eletrônica. Não estão presos. Domiciliar, não estão presos. Uhum. Vamos para o quadro aqui do Amapá. A gente tem aproximadamente 3.800 pessoas presas em dados de setembro desse ano. Um déficit de vagas de 119%. Ou seja, tinha que construir o dobro de vagas atualmente para poder, mais que o dobro, salvaguardar as pessoas que estão sob a custódia do Estado. Então tem que ter toda a qualidade, a proteção e evitar qualquer tipo de violação a direitos humanos, obviamente porque o Estado está tomando de conta que as pessoas estão alijadas da sociedade. Então, para fins de fazer com que o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal seja cumprida, é preciso que tenha todo esse aparato estatal, repressivo, obviamente, de inteligência, obviamente, e quando for preso, que tenha condições de ser preso de forma digna. A forma digna não quer dizer que regalias, mas com condições mínimas de vivência, dentro de uma cela, que tem que ficar isolado realmente, e que não pode, depois de certo tempo, sair sem nenhum tipo de acompanhamento. É isso que a execução penal propõe. E também um outro revés. Não tem vaga suficiente, aí cria centrais de vagas, libera com tornozeleira, e mesmo os com tornozeleira, que foram liberados antes do tempo, passa a violar, rescindir. E aí tem que ser preso de novo. Vai voltar. E as vagas, onde estão? Então, cria esse ciclo vicioso. E mesma forma, aqui, no Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no quadrinho 2024-2027, ele traz, entre outras coisas, que tem que se criar presídios. Tem que se criar presídios. Âmbito estadual, nos estados, penitenciários federais, mas pouco se discute sobre isso. É um dinheiro gasto? Um preso no Brasil custa mais que 2, 3 salários mínimos. Certo, mas é preciso daquela pessoa presa porque ela não tem condição de viver em sociedade. Tem que ter ciência disso. Por motivos vários, ela cometeu o delito. Não quis seguir a ordem legal, a ordem constitucional, vai ser presa. Mas vai ser presa, tem que ter as condições mínimas de dignidade dentro da prisão. Quando o senhor chegou, a gente até comentava aqui, na conversa nos bastidores, doutor, sobre a questão de mandados de prisão em aberto, que hoje, na situação que temos, os presídios não dão conta, se fossem cumpridos, seria uma situação ainda mais grave. Exatamente, Jéssica. Hoje, tem entre 600 mil e 700 mil mandados de prisão em aberto. Quer dizer o quê? Tem 700 mil pessoas na rua, quando devem estar presas. Vamos supor que hoje haja uma operação internacional, doutor Fabiano, em que as polícias prendam todo mundo, estão em aberto. Vão ficar onde? Não tem lugar. Não tem lugar. Esse que é o dilema. E é importante perceber, Jéssica, que um problema que não é do Poder Judiciário, porque não é atribuição do Poder Judiciário construir presídios. Como o Poder Executivo
E falo, né, de uma... Não estou querendo criticar gestão nenhuma, porque é um problema histórico. Isso é uma omissão de todos os governadores que passaram, né? Mas como o Poder Executivo, estou falando no caso do Amapá, né, não cuida, né, pelo menos com no meu modo de ver, com a efetividade, deveria cuidar desse problema, acaba que esse problema ele é transferido para o Judiciário e, consequentemente, para o Ministério Público também. E acaba que, por falta de vagas, né, tanto o Ministério Público opina favoravelmente pela antecipação da liberdade de determinados presos que não deveriam ter a liberdade restituída nesse momento. Então, há tanto parecer favorável do Ministério Público quanto, muitas vezes, do juiz da vara de execução penal, porque ele não tem o que fazer. Como diz um colega do Ministério Público, que eu achei interessantíssimo a analogia que ele fez, é como se nos hospitais públicos, se tivessem muitos doentes lá, já que não tem vaga para todo mundo, mandasse embora para casa. Não é assim. Não é assim, nem com o doente que está lá dentro, lá do hospital, e nem com o preso que está custodiado em um ambiente de superlotação carcerária. Em outras palavras, mandar para casa não é a solução. Não é a solução, porque vai mudar o lugar, mudar o problema de lugar, e a sociedade vai continuar sofrendo do mesmo mal. Doutor Diego, na questão, o senhor comentou agora sobre a questão da ressocialização, né? E que às vezes o preso ele acaba sendo posto num regime que não era o momento ainda para ele estar, ainda não está preparado, digamos assim, para isso. Essa questão da superlotação, ela também impacta na questão desse trabalho de ressocialização com o penado? Perfeito, porque não se tem o tempo mínimo necessário para ele ficar segregado. E aí ele às vezes não tomou consciência do que deveria fazer. Fora que a ressocialização em si é muita utopia. Né? Falamos aqui de forma bem dura. Só é ressocializado quem quer. Não adianta o Estado impor que você vai ser ressocializado se a pessoa não quiser. Então tem vários exemplos. E isso agora, noticiário nacional, na semana passada, líderes de facções, pessoas que não querem ser ressocializados. Para eles, o métier é cometer crime. Vivem daquilo. Eu dou exemplo também. Pedófilos, estelionatários, eles são compulsivos, eles não param. Mesmo às vezes preso, estelionatário, consegue um telefone na prisão e continua passando golpe. Então são pessoas compulsivas, não quer dizer que são doentias, né? Nem psicopatas. Pessoas que não param, têm que ser segregadas. As pessoas às vezes não querem ser socializadas. Vão voltar, só sabem fazer aquilo, vão voltar e vão cometer o mesmo tipo de crime. Então, antecipar a pena para pessoas desse tipo, na verdade... É jogar gasolina em fogo. Isso, mandar ele de volta, e fora as audiências custódias que às vezes, infelizmente, se solta mais do que deveria, porque não teria condições de soltar. Mas o fato é que, uma vez em liberdade, antes do tempo, precocemente, para ele, valeu a pena. Para o bandido. Valeu a pena, fiz o que eu fiz, já estou solto e vou continuar cometendo, porque o Estado não dá freios sociais. Aí respinga o quê? Naquela velha jargão, a polícia prende, o judiciário solta. E há um ditado, né? A gente ouve muito de que prende-se muito no Brasil, né? É verdade. Prende-se muito no Brasil. Por quê? Porque cometem-se muitos crimes no Brasil. Né? Então, o doutor Diego tocou em um ponto interessante, que são as audiências de custódia, né? Que foram criadas pelo ministro atual, ministro da Justiça, então ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Hoje, com as audiências de custódia, né? Deixam de ir para a prisão
inúmeras pessoas que foram presas em flagrante, ou seja, que foram presas cometendo crime ou logo após o cometimento do crime. Antes das audiências de custódia, essas pessoas eram levadas provisoriamente para ficarem custodiadas. Por que eu estou trazendo esse dado? Porque se não fossem as audiências de custódia, o problema da superlotação carcerária seria muito mais grave. Ou seja, um problema hoje que não é tão grave, graças à audiência de custódia, mesmo assim não está sendo resolvido pelo Estado, mesmo não sendo tão grave quanto poderia ser, né? Então, é um paradoxo, né, que nós temos, que mesmo não entrando tantas pessoas quanto entravam antigamente, ainda não se consegue resolver, à exceção do Maranhão, né, essa questão do déficit da população carcerária. A gente vai se encaminhando agora para o final do primeiro bloco, mas antes de finalizar, eu gostaria já de agradecer a participação do doutor Diego aqui com a gente. Eu queria, doutor, para finalizar, que o senhor desse uma fala sobre quais as perspectivas agora, né? Como que o Judiciário vê a possibilidade de mudança desse cenário? A perspectiva nossa, né, no Poder Judiciário, é bem clara. Já que no plano nacional, né, tem um projeto chamado Pena Justa, né, que o nome em si é meio alegórico, né, toda pena tem que ser justa, obviamente, nenhum juiz vai aplicar uma pena injusta, né, mas que ele traz no seu bojo um plano de 3 anos, que em 3 anos, um projeto de 3 anos no caso, em 3 anos, o CNJ vai verificar em todos os estados, né, o que mais falho, maior déficit, para fazer ao 3º ano um plano nacional, que contemple as peculiaridades de cada estado. Nesse projeto, esse plano Pena Justa, dentre outros requisitos, como eu mencionei, a forma de entrada, a questão da audiência e custódia, a forma de saída, verificando os egressos, e a humanização do centro penitenciário, foi coletado a visão de vários órgãos que trabalham no sistema, Defensoria, Ministério Público, Advocacia, Conselho da Comunidade, familiares dos presos, para que eles pudessem, de comum acordo, no prazo estabelecido, dizer ao STF qual o gargalo, o que está acontecendo. E aí, o plano do Estado do Amapá foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. Estamos em contato com o governador para que esse plano possa ser formatado, engendrado durante esses 3 anos, e que melhore significativamente o sistema penitenciário brasileiro. Pode ser uma utopia, mas é um primeiro passo. Então, se vai dar certo ou não vai, fizemos nossa parte, fizemos a audiência pública para isso, a gente divulgou o plano, a gente espera que realmente tenha uma melhora, porque a sociedade precisa disso. A sociedade precisa que pessoas que precisarem ser presas, que tenham uma prisão digna, que as pessoas que estão presas saiam de lá conscientes que não podem mais voltar ao mundo da criminalidade. Obrigada, doutor, então, pela sua participação aqui, sua fala muito importante para a gente conseguir compor esse debate aqui. A gente vai para o intervalo, na volta a gente vai falar um pouquinho mais sobre o panorama local e nacional sobre o sistema carcerário. Até daqui a pouco. RTV-MP, a Rádio TV Web do Ministério Público do Amapá. Programação ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10h30 da manhã. Podcasts com os principais debates da sociedade e as atualizações do mundo jurídico. Nosso jornal traz os acontecimentos de interesse público da atividade ministerial. Acompanhe nossa programação online em nosso site ou YouTube pelo @canal MPAP. RTV-MP, a Rádio TV Web do Ministério Público do Amapá. No Amapá, a vida começa cedo, com trabalho, com sonhos e às vezes com obstáculos. Quando o atendimento falha, a escola para ou a natureza pede socorro, é a vida de todos que fica em suspenso.
É nesse momento que começa a atuação estratégica do Ministério Público, muitas vezes silenciosa, mas sempre firme. O MP investiga, ouve, constrói caminhos, firma compromissos, exige providências. Não executa, mas acompanha cada passo, fiscaliza e atua. E então, o que parecia distante, acontece. A Escola Cândido Portinari voltou. O Hospital de Porto Grande é realidade. Crime ambiental agora tem radar. O direito é cobrado e tem que ser garantido. Esse é o papel do Ministério Público. Transformar a realidade com ações concretas. Ministério Público do Amapá. Nosso compromisso, seu resultado. Olá, estamos de volta aqui com seu podcast Radar MP, hoje falando sobre superlotação carcerária. No primeiro bloco, a gente falou um pouco com o doutor Fabiano Castanho e o doutor Diego Moura para entender um pouco sobre o panorama aqui, falar sobre a superlotação carcerária e o impacto na efetivação da pena. Agora, nesse segundo bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre isso e a gente está recebendo aqui no estúdio da RTV-MP o doutor Luiz Carlos Júnior, que é diretor-presidente do IAPEM. Muito bom dia, obrigada por você ter aceitado o nosso convite e falar sobre esse tema aqui hoje. Olha, eu quero agradecer o convite, doutor Fabiano, um excelente parceiro nessa luta dentro do sistema prisional, da execução penal, e agradecer também a presença do Sandro Abel, nosso diretor de políticas penitenciárias, da Senapem, que está nos fazendo uma visita e compartilhar um pouco com a gente também do seu conhecimento na área e compartilhar a sua experiência dentro do sistema prisional. Para compor essa conversa, né? Do Sandro Abel de Souza Barras, que é diretor de políticas penitenciárias da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Muito bom dia, obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite, doutor Fabiano, toda a equipe. Estou impressionado com esse canal de comunicação com a sociedade e muito feliz de estar aqui, tá? Podendo compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, mas principalmente baseado em cima de informações e dados para que a gente consiga trazer luz, né, para o nosso sistema prisional brasileiro. Perfeito. A gente estava falando no primeiro bloco, a gente conversou muito sobre a questão da superlotação carcerária e a efetivação da pena, né? Em alguns momentos, o apenado ele acaba recebendo ali uma progressão antecipada, né, de pena devido à questão da superlotação. E eu queria começar falando com o senhor, doutor Luiz, sobre a questão do cenário local. Qual é a situação do sistema penitenciário amapaense hoje? Olha, infelizmente, no cenário local, né, nós não estamos assim nos melhores posições no que diz respeito à relação, né, número de vagas e número de presos. Né. Temos a menor população carcerária ainda no Brasil, a segunda menor, na verdade. Conferimos agora, perdemos para Roraima, né, que conseguiu estabelecer o semiaberto, né, e está colocando em tornozeleira eletrônica, que de certa forma impactou, né, no número de pessoas encarceradas, que é uma das medidas mais políticas de desencarceramento. Nós temos hoje uma população carcerária de 3.800 presos para um sistema com 1.745 vagas. Fizemos grande esforço desde 2023, né, criando algumas vagas, né, com a abertura da unidade policial José Eda, que já estava quase pronta, vamos dizer assim, mas não estava em funcionamento. Conseguimos fazer essa efetivação de vagas, né. Também finalizamos uma obra do F2, que é uma obra que estava interditada, que estava parada há vários anos também. Finalizamos esse pavilhão, conseguimos aumentar em quase 20% o nosso número de vagas dentro do sistema prisional. Mas, em contrapartida, nós tivemos um aumento de quase 50% da nossa população carcerária nesses 2-3 anos, né, que eu vou completar agora à frente do sistema. E é uma preocupação, porque isso impacta assim, das coisas, né, para quem está na gestão, né, sente logo, por exemplo, nos nossos contratos. Né. Sabemos que nós fazemos contratação e tem uma perspectiva de consumo, por exemplo, material de higiene que nós fornecemos aos presos individualmente. Então, a população carcerária cresce nesse ritmo, né, de 50%, eu já não consigo nem mais aditivar o meu contrato, porque o meu contrato tem 25%, eu tenho que fazer uma nova contratação. Então, isso impactou sensivelmente, né, na nossa gestão, nos nossos gastos. E os problemas decorrentes também da superlotação, com questões de disciplina, né, de certa forma, o controle das unidades, né, com um número maior de presos também é mais difícil, né. Então, assim, é um grande desafio, né. A gente tem,
tivemos também um aumento significativo nos nossos servidores, assim, de certa forma, a gente ainda conseguiu manter essa relação positiva para o Estado, quando você pega o número de policiais penais com os números de presos. Hoje no Brasil, se você for comparar, constando todos os nossos policiais penais, né, que obviamente que nem todos estão ali na atividade fim, vou dizer assim, dentro dos pavilhões, fazendo a custódia, a movimentação de presos, porque nós também contamos com esses policiais nas áreas administrativas, nas áreas meias, mas se você for considerar todos os policiais penais, na nossa relação com os presos, no Brasil nós temos a melhor proporção, né, de policiais presos. Então, assim, é um tema importantíssimo, né, que está em pauta, né, agora, um dos problemas dos eixos, né, do plano Pena Justa, como desafio imposto aí aos estados para a gente superar, né, criar mais vagas, conseguir os investimentos necessários para que a gente possa, de fato, implementar, né, sempre o doutor Fabiano diz, a pena justa. Né, e para ser justa, ela tem que ter pena. E para ter pena, a gente precisa ter vagas. Né, não descartando, obviamente, né, porque a gente tem que trabalhar com um sistema racional, de medidas alternativas ao encarceramento, né? Porque é algo que eu também defendo, assim, de que a prisão ela tem que ter uma qualificação. Assim, a gente tem que analisar, né, todo crime merece sua punição, mas nós temos crimes de uma grande gravidade, temos crimes de uma menor gravidade. E a gente fazer essa diferenciação e também levar em consideração a periculosidade do indivíduo, o seu histórico criminal, para que a gente possa fazer uma política de carceramento qualificada dentro do sistema prisional como um instrumento, né, de justiça e de segurança pública. Perfeito. E agora conversar um pouquinho com o diretor de políticas penitenciárias do Senapem. Eu queria que o senhor falasse para a gente qual o apoio, né, nacional, como é que isso acontece hoje em dia? Hoje, a Senapem tem uma boa articulação com os 26 estados e o Distrito Federal, e às vezes a gente tem a ideia de que é por causa dos recursos. Não, é por causa do alinhamento dos gestores. Né? Nós temos um conselho dos secretários de administração prisional que tem muita harmonia, tem reuniões a cada 2 meses e nós observamos essa conexão, uma boa evolução. E a Senapem assume o seu papel ali de direcionamento, de apoio e também de fomento de políticas, né? Políticas penitenciárias, políticas penais, principalmente na pauta alternativas penais e também na coleta desses dados. Nossa ferramenta e grande instrumento até então é o nosso SISDEPEN, uma ferramenta reestruturada no ano de 2014 para 2015, implementada em 2016, porque até então nós tínhamos poucas informações, mas já eram grandes informações para a época. E o formulário estruturado lá em 2016 pelo DEPEN, ele traz em torno de 1.400 perguntas, respondidas hoje pelas 1.380 unidades, incluindo as 5 penitenciárias federais. E nós temos, através dessas respostas, um diagnóstico que nos fortalece no direcionamento da política e também para que nós possamos apoiar cirurgicamente cada estado na implementação de programas e projetos. Porém, nós vivemos um momento especial, que é o Plano Pena Justa, que iniciou em 2016 com a DPF 347, e eu acho que isso é importante mencionar, porque é um marco, doutor Luiz, doutor Fabiano, é um marco na história da segurança pública do nosso país, porque até então o que faliu o sistema prisional é a falta de investimento. E naquele descontingenciamento iniciado, protocolado pelo PSOL, partido PSOL, no Supremo Tribunal Federal, o STF deu uma liminar, e eram só 3 coisas: audiência de custódia, julgar preso provisório e descontingenciar o fundo. Se nós temos uma melhoria hoje, já impactada aqui no Amapá, um pedaço dessa melhoria, vamos observar, da qualificação do servidor, vem do Fundo Penitenciário Nacional. Se nós vamos ter um segundo momento grande aqui no Estado, que é com a inauguração da nova unidade, com arquitetura moderna, espaços para a implementação de todas as políticas de assistência, é porque tem o Fundo Penitenciário Nacional. Mas se eu for para outro estado, como Roraima, que, como bem dito aqui pelo nosso diretor do IAPEN, Roraima era, até 2018, um sistema fracassado e falido. Mas eu gostava de conceituar como um sistema que precisava de uma missão humanitária. Ele foi todo reestruturado com o recurso do FUNPEN, descontingenciado pela DPF 347. Então, nessas 3 ações de uma liminar do STF, a realidade no país começou a mudar na fotografia do sistema prisional, também impactando na questão da superlotação. Agora nós temos o Plano Pena Justa. São mais de 350 indicadores e com metas e indicadores, e de uma forma sistêmica. Eu acho que no Brasil a gente nunca viu algo parecido em nenhuma política.
Mas o que vai agregar isso tudo? Instituições parceiras que têm responsabilidades sobre social, política e econômica direto com essa população prisional, com o sistema prisional, tendo uma participação através de uma decisão judicial. E eu acredito que nós teremos isso como um ensaio para os próximos 2, 3 anos para várias outras políticas no Brasil. E, naturalmente, nós vamos chegar a uma boa execução penal, claro, trazendo um pouquinho da fotografia do que nós estamos vivendo em 2025. Doutor Fabiano, queria que o senhor comentasse aqui com a gente, né, como é que o Ministério Público, né, ele se posiciona, ele acompanha, né, essas implementações de políticas, essa integração. Bom, Jéssica, na verdade, o Ministério Público, como nós até tivemos uma reunião anterior, já até adiantei isso aí para o doutor Sandro, nós tivemos uma alteração, né, de todos os promotores da execução penal, né? E nós estamos acompanhando, então, a atual equipe, né, que somos eu, doutor Rodrigo Celestino, doutor Rodrigo César. Juntos, eu sou o último deles. Eu entrei há 1 ano e meio atrás, né? O que eu posso falar é que o Ministério Público tem sido um parceiro, né, no acompanhamento dessas políticas públicas, tem sido um parceiro tanto do Poder Judiciário quanto da gestão penitenciária. O doutor Luiz Carlos está aqui para, né, estou falando à frente dele. Óbvio, né, que pela naturalidade da divisão dos nossos papéis, né, muitas vezes a gente tem que tratar de alinhamentos de uma coisa ou outra que está fora, mas eu acho importante dizer, Jéssica, que pelo menos de minha parte, como promotor de justiça da 3ª Promotoria de Execuções Penais, o que eu vejo é que estamos evoluindo. Eu acho que esse é um recado que tem que ser dado para a população amapaense. Nesse 1 ano e meio que eu estou na área de execuções penais, eu tenho conversado muito, tanto com apenados, com reeducandos, quanto com funcionários, policiais penais, com diversos atores, e uma coisa é unanimidade, né? Falei isso também para o senhor hoje. O IAPEM era há 4 anos atrás, né? O sistema prisional amapaense era e hoje é outro completamente diferente. Precisamos melhorar? Precisamos, mas as melhorias são incontáveis, né? E hoje eu, inclusive, fiquei sabendo que boa parte delas contou com apoio pedagógico, orientador da Senapem, né? Então, por isso que eu gostei muito de conhecer o Dr. Sandro Abel hoje e de saber que ele fez parte, né, dessa evolução que o Dr. Luiz Carlos tem realizado, né, no sistema prisional. E os atores da execução penal hoje estão muito unidos em busca de um sistema cada vez melhor. Falei com o Dr. Sandro, né, que eu fiquei com um pouco de inveja do Maranhão, por exemplo, que é um estado pobre, né? Eu acho que, pelas pesquisas que eu fiz, é o estado mais pobre do país e conseguiu, pelo menos no quesito superlotação carcerária, zerar. Não há hoje, pelo menos segundo os dados aqui da Senapem, déficit, não há superlotação carcerária no estado do Maranhão, né? Então, nós aqui, sendo um estado, né, com mais recursos, né, em termos proporcionais, né, e com uma população prisional melhor, penso eu que se nós não conseguirmos ganhar esta batalha aqui, será por ineficiência nossa, né? Nós usei a expressão lá de Minas, né, Sandro, que estamos com a faca e o queijo na mão, né? E, além da faca e o queijo na mão, com um professor gourmet, que é o Dr. Sandro, com a equipe dele, que tem dado todo esse apoio ao sistema prisional amapaense, sobretudo pela presença do diretor adjunto, César Delmondes, que
apesar aí das enormes dificuldades e algumas, inclusive, injustiças que, no meu modo de ver, têm sido dirigidas a ele, é parte fundamental, né, nessa evolução do sistema prisional amapaense. Queria, diretor, que o senhor comentasse com a gente essa questão do Maranhão, só para fazer um breve panorama, né? O que foi implementado lá que conseguiu, né, esse feito? A sorte está do nosso lado, né? O promotor citou, e a origem dele é de Minas Gerais. E eu falei para ele, o seu pensamento, associando ao Maranhão, quem fez a revolução no estado do Maranhão é um gestor de Minas Gerais, Dr. Murilo Andrade. Ele já tinha uma experiência, advogado, tinha uma experiência, já atuava no sistema prisional de Minas Gerais. E aí, no pós-crise em 2014, onde nós estávamos lá, criamos uma unidade de segurança máxima, porém, com a estrutura arquitetônica de uma unidade comum. Nós estabelecemos protocolos de segurança em 2014, no auge daquela crise, e em um ano nós tínhamos 48 presos do Maranhão. Em um ano nós tínhamos nenhum preso do Maranhão no sistema penitenciário federal. Todos retornaram para o Maranhão. Porém, ali só foi a semente. Nós tínhamos o protocolo, mas nós não olhávamos a execução penal porque aquele momento era de combate ao crime e controle das unidades prisionais. Então, nós não tínhamos o olhar para educação, trabalho, iniciávamos ali um pouquinho da classificação. Por quê? Porque tinha que classificar o preso para ir para aquela unidade. Porém, nós treinamos 100 servidores no curso de formação, nós conhecemos as equipes de intervenção e a equipe de escolta, e a qualidade dos servidores do Maranhão, do mesmo jeito que nós conhecemos os servidores do estado do Amapá, do sistema prisional, e esses servidores se multiplicaram pelo estado do Maranhão. E com a expertise do Dr. Murilo e a estratégia de gestão, e eu falo, não é só, é uma estratégia de gestão que é reconhecida nacionalmente e internacionalmente, o Maranhão, em 4 anos, já se destacava na possibilidade de ter ali um percentual de 30%, 40% de presos trabalhando. Hoje o Maranhão tem 80% dos seus presos trabalhando, nós estamos falando de 11 mil pessoas, então você tira aí perto de 80%, tem alguma atividade de trabalho. E todos os presos fazem pelo menos uma atividade educacional no Maranhão. E o que aconteceu? Uma dinâmica que se alongou nos últimos 6 anos, com investimentos dos nossos recursos do PROCAP, na fábricas, espaços de construção para fábricas, com dinheiro do fundo a fundo obrigatório e com recursos de capacitação dos nossos convênios. Hoje o Maranhão tem mais de 52 fábricas de blocos. O Maranhão já calçou ruas de 40 metros, lugar onde o Estado nunca chegaria. Acredito que já bateram mais de 1.000 espaços como esses, onde a comunidade nunca imaginou chegar à esperança de um calçamento pela parceria com o sistema prisional. E a boa política de alternativa penal. O Maranhão tem um exemplo de sucesso nas centrais de alternativas penais, na central de monitoração eletrônica, na política de egresso e na porta de entrada. O convênio nosso com a Defensoria Pública do Maranhão, ele consegue botar no guarda-chuva do Estado, 92% da população prisional do Maranhão é atendido pela Defensoria Pública. O estado de coisa inconstitucional não vai acontecer no Maranhão. O Maranhão tem uma unidade de segurança máxima, não tem registro de celular lá dentro. As suas lideranças estão isoladas e, em caso de necessidade, o sistema federal é atendido. Então, são presos qualificados por uma boa política de controle que vai hoje para o sistema penitenciário federal, e o Maranhão mantém com êxito essa política. Agora, vamos falar de qualidade de vaga. Ainda temos unidades que, por exemplo, pode uma inspeção dizer assim, aqui não é um ambiente ainda que tem uma qualidade para ter pessoas presas. Mas o Maranhão está fechando unidades novas, está construindo unidades novas, são 3 unidades. Eu acredito que com a inauguração dessas unidades, eles vão chegar muito próximo de ter 100% de vagas com qualidade de habitabilidade, e aí eles entram num marco nacional quase que similar ao único estado que fez bem próximo, mas não tão quanto a estratégia do Maranhão, que é o estado do Mato Grosso. Eu posso falar depois um pouquinho. Perfeito. Doutor Luiz Carlos, doutor Sandro Abel agora comentou que toda essa implementação lá no estado do Maranhão veio num momento de crise. Sim, né? sim. Como que se evita chegar nesse momento de crise? Né? Como que há esse trabalho aí?
Infelizmente, é uma história que o Abel sabe muito bem, né? Parece que os sistemas para ter a virada de chave precisa passar por uma crise, né? E o Maranhão passou por isso, o Roraima passou, né? O Rio Grande do Norte, o Ceará, não sei se estou enganado, Ceará. Então, assim, momentos críticos, né? Que de motim, descontrole, perda de controle do Estado sobre o sistema prisional, para daí chamar a atenção, às vezes até internacionalmente, né? Para os massacres que aconteceram nos presídios, para poder juntar uma força-tarefa, que eu acho que é a ideia do Fabiano e é a minha ideia, porque a gente não precisa chegar na crise para poder fazer uma força-tarefa e melhorar o sistema. E o Maranhão ele é um excelente exemplo, não por acaso nós escrevemos nosso planejamento estratégico os próximos 4 anos, e nossa citação, a nossa referência de sistema é o Maranhão. Né? Está escrito lá, que é o que nos inspira, é o que nós fomos atrás de modelos, de referências, para a gente poder adotar como boas práticas aqui no estado do Amapá. E eu vejo ali, né, uma avaliação tanto empírica, né, do que eu estive lá no local e depois daquilo que eu passei a conhecer e estudar, é uma combinação, doutor Fabiano, né, os investimentos que são necessários para ampliar o número de vagas, né, porque a gente tem que atender, né, o caráter punitivo também dos crimes, então a gente precisa ter vagas para isso, combinado, e aí com uma central de regulação de vagas, que é um mecanismo que antes eu tinha bastante preconceito, depois fui ler um pouco mais, entender um pouco mais como o funcionamento, hoje eu sou até mais favorável, porque eu acho que esse é um mecanismo racional de controle de vagas, que como é que acontece? O que eu achava antes? Você tem 500 vagas, você já tem 500 presos, já não entra mais ninguém. Então, aquele traficante, aquele homicida, aquele faccionado, que precisava ser preso, não vai porque não tem mais vaga. Aí você deixa, né, e cria os mecanismos de alternativas, de tornozeleira, sei lá o que. O indivíduo não vai para o sistema carcerário, é um indivíduo perigoso que lá deveria estar. Mas não é assim que funciona. Cada juiz, né, cada vara, a execução penal também tem como se fosse uma cota de vagas à sua disposição. Então, eu sou um juiz, eu tenho 50 vagas à minha disposição. E dentro daqueles meus processos, eu vou escolher. Por exemplo, eu já tenho minhas 50 vagas ocupadas, eu quero prender esse aqui, eu posso prender, mas eu tenho 90 dias para achar essa vaga dentro da minha gestão de vagas, da minha vara de execução penal ou vara criminal. Então, é um mecanismo de controle. E assim eles conseguem colocar hoje o Estado do Maranhão com 90% de ocupação, né? Unidades com 89%, e isso assim, chama a atenção, desperta a atenção, mas há esse controle que inclusive está previsto no plano Pena Justa, que é a central de regulação de vagas. E outro fator, né, importante, né, nesse controle de vagas é o que o Sandro Abel disse, o diretor Sandro Abel, as políticas de trabalho e educação. Né? Porque quanto mais preso você tem inserido em atividade de trabalho, né? Além da importância, você tirar ele da ociosidade, tirar ele do controle das facções criminosas, inseri-lo na atividade produtiva, você faz uma aceleração, né, do seu cumprimento de pena. Para cada dia, 3 dias trabalhados, você abate um dia de pena. Então, você, obviamente, consegue acelerar essa passagem do indivíduo por dentro do sistema. E outra política de educação. O Maranhão ele é um estado imenso, de tamanho continentais, assim, tem unidades, não sei quantos municípios tem, mas tem mais, não jogaria por menos ali uns 50 unidades prisionais. E, obviamente, você levar um professor para dentro da unidade prisional, além de ser um ambiente muito atrativo, né, para um professor entrar, né, prefere estar na escola, na área rural, na área urbana, não está dentro de um presídio. E as distâncias, né, que também dificultam muito. O que o Maranhão criou? Eles gravam as aulas no estúdio, né, e transmitem para as unidades. Então, o aluno ele tem contato através da videoaula. Né, e ali você consegue transmitir todo o conteúdo em todas as unidades prisionais e colocando quase, né, segundo o Sandro Abel, 100% da população carcerária em atividade educacional. E também, para cada 3 dias de estudo, ele vai conseguir abater um dia de pena. Então, é outro fator de aceleração do cumprimento de pena. Então, assim, é um exemplo, né, de gestão. São 10 anos já, né, que o Murilo está à frente do sistema prisional, né, é uma referência de fato para a gente, né, gestores, e que da onde nós podemos buscar, né, essa combinação de fatores para a gente conseguir garantir o cumprimento das penas, como devem acontecer, e não gerar os problemas de superlotação. Né. A gente percebe que o debate sobre superlotação, o sistema carcerário, ele é complexo, ele envolve várias frentes. Doutor Fabiano, a gente conseguiu mostrar aqui um panorama, né, do que a gente estava querendo mostrar, trazer aqui esse debate para o Radar MP, né, produzido pelo Ministério Público do Amapá. Então, a gente vai se encaminhando agora para o final do nosso podcast. Gostaria de agradecer a participação de vocês aqui. A gente conseguiu mostrar um pouco da realidade, né, e mostrar essa integração, né, de todos os atores envolvidos. Queria deixar com o senhor aí para fazer o encerramento, as palavras finais desse nosso momento.
Obrigado, Jéssica. Eu vou falar rápido, porque eu sei que o doutor Sandro já tem compromisso marcado, né? E agradecer a presença dos nossos convidados, né? Doutor Diego, doutor Luiz Carlos, doutor Sandro, que eu conheci hoje, foi um prazer. E acho que nós atingimos o nosso objetivo, que é de sensibilizar a população e o poder público, né? De que a superlotação carcerária está intrinsecamente ligada com o problema da segurança pública, né? Mas, ao mesmo tempo que damos esse alerta, né, de que os gestores públicos precisam olhar para o sistema prisional, também deixar o lado positivo que estamos fazendo isso aqui no Amapá. Estamos com um governador que tem dado liberdade técnica, né? Não há ingerência política, isso é muito bom. Então, o doutor Luiz Carlos tem tido a liberdade, né, de procurar, inclusive junto à Senapem, os métodos, né, as estratégias corretas para se eliminar os problemas, né? Então, eu acho que estamos no caminho certo, né? Mas podemos evoluir, podemos alcançar mais. Então, obrigado, Sandro, pela participação. Obrigado, doutor Luiz Carlos. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, vocês fiquem à vontade. Eu quero, não posso perder essa oportunidade, primeiro de agradecer e tentar de forma resumida. O Brasil vem passando por uma fase de transformação, então nós saímos de um estágio de caos. O caos no Brasil é 2017, nós ficamos reconhecidos em Alcaçuz, Rio Grande do Norte, numa transmissão ao vivo de uma verdadeira guerra medieval e campal. Hoje, Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, não tem um aparelho celular. Nós temos hoje uma polícia penal no Brasil forte. 11 estados do Brasil não têm mais aparelho no seu celular, não tem mais aparelho nas unidades prisionais, graças a uma polícia penal forte. E a um FUNPEN, um Fundo Penitenciário Nacional, que financiou, através da DPF 347, que hoje é o Plano Pena Justa, a transformação do sistema. Temos que avançar em 6, 7, 8 estados? Sim. Mas aquele caos que se falava antes não é o mesmo. O sistema foi modificado por causa do FUNPEN. Agora existe uma polícia penal. Agora existe 700 mil pessoas presas em celas físicas, mas nós chegamos a ter 642 mil pessoas presas em 2022. E o que aconteceu nesses últimos 2 anos e meio, segundo dados do nosso SISDEPEN? Eu atribuo um fator: o Brasil hoje está engajado no combate às facções criminosas. Não vou falar se está no momento certo, se começou, se demorou, mas eu vejo uma sinergia do governo federal com quase todos os estados e também daqueles estados que às vezes não têm essa sinergia, que focaram no combate ao controle às organizações criminosas. O Distrito Federal é o primeiro estado que desde 2002 não tem uma rebelião e um motim, então são mais de 24 anos sem nenhuma crise prisional e sem nenhum aparelho celular apreendido. Naturalmente, contribui para uma segurança pública forte e é um dos modelos do Distrito Federal. Mas eu posso falar aqui do estado do Ceará, que toda sexta-feira, todos os 24 mil presos cantam o hino nacional. O estado do Ceará, segundo dados do SISDEPEN, todos os presos fazem atividades educacionais de leitura, sala de aula, programas de capacitação com legados dentro da unidade, construção de sala de aula, aprimoramento dessa mão de obra. Quando fazem alguma capacitação, já deixam um legado como uma muralha dentro da unidade prisional. Só para você ter ideia, um PROCAP nosso, que é o programa de capacitação, o Ceará chegou a ter 21 mil presos, 11 mil presos foram capacitados na formação no Sistema S. Mas eu posso trazer também um dado da Justiça. Em 2018, o estado do Ceará tinha 29.700 presos. Em 2019, antes da pandemia, o estado do Ceará tinha 25 mil presos. Por que eu falo isso? Porque iam dizer, desencarcerou por causa da pandemia. Não. Desencarcerou porque em 2018 o crime organizado não deixava ter audiência. O estado fez 2.400 audiências. Em 2019, fechou-se no Ceará 106 unidades prisionais. Hoje são 30 e poucas, então depois foram fechando mais algumas. O estado julgou, teve 24 mil audiências presenciais e 6 mil audiências online. O Judiciário trabalhou 10 vezes mais, a Defensoria 10 vezes mais, o Ministério Público 10 vezes mais e os advogados 10 vezes mais. Significa que aquele olhar da DPF 347, lá atrás, quando falou julgar preso provisório, hoje nós temos 701 mil presos e 200 mil provisórios.
julgar o preso provisório dentro do prazo, nós vamos estar fazendo uma pena justa. Nós vamos estar cumprindo uma legislação e vai causar impacto, sim, no controle da população prisional. Um dos programas mais fortes da Senapem é a assessoria jurídica, e o Estado do Amapá está contemplado junto à Defensoria. Equipe multidisciplinar, como eu citei no Maranhão. Uma das coisas que mais causava caos no passado nas unidades era a falta de assistência jurídica. Então, quando nós temos o compromisso da assistência jurídica dentro do ambiente de privação de liberdade, nós temos resultados. Mas eu vou mais além, e aí eu deixo meu recado final. Quando lá em 2019, nós falamos que em 2024 celebraríamos 200 anos da Constituição, onde foi citada a primeira vez tortura em um instrumento jurídico do nosso país, nós teríamos um novo sistema prisional. Para muitos, nada mudou. Mas para quem vive o sistema prisional, muita coisa mudou. Nós tínhamos, em 2016, a primeira faixa etária no Sisdepem, pode observar lá o dado, de 16 a 24 anos. Era a maior faixa etária que tinha. Hoje, a maior faixa etária é de 35 a 44 anos. Significa que nosso jovem não está indo para a prisão. Enquanto Deus permitir que nós possamos combater o crime organizado, nós vamos formar uma geração. Digo melhor, nós já estamos formando uma geração que não vai permitir que os nossos jovens conheçam o sistema prisional. Ele pode ir depois, mas enquanto Deus permitir, nós vamos fazer uma justiça social, se for preciso, para que esse jovem não conheça o que é um sistema prisional. E aí pode ter certeza que no futuro nós teremos uma justiça justa, uma sociedade justa e segura. Porque o sistema prisional não vai permitir que facções criminosas determinem o futuro do nosso jovem. E esse é o recado, e pode ter certeza que nós vamos juntar com muitas autoridades no país. O dado está disponível, não sou eu que estou criando. E aí nós vamos passar a permitir. Não cabe um jovem de 18 a 24 anos ter como destino um presídio. Perfeito, doutor. De agentes públicos como esse que o Brasil precisa, né? O sistema mudou muito, e eu queria agradecer, doutor Fabiano. O senhor já é parte dessa história de mudança do sistema, e eu acho que a grande mudança, né, que nós estabelecemos dentro dessa, usar a palavra aqui do Sandra Abel, dessa sinergia que nós criamos, né, o Ministério Público, Vara de Execução Penal, a Administração Penitenciária, né, Defensoria Pública, de que nós temos que, um princípio, o Estado tem que assumir o controle do sistema prisional. Né, a gente, quando encontra, né, um sistema prisional com uma superpopulação, né, que é algo que a gente não quer, mas sob controle, sob ingerência, sob interferências, né, das facções criminosas, né, ali está o grande problema. E a superlotação, ela não é motivo para a gente perder para as facções criminosas. Né, nós assumimos o controle. Né, hoje estivemos com o Sandra Abel na penitenciária e fizemos questões. Nós vamos entrar aqui no banho de sol para o senhor ver que hoje a Polícia Penal ela é respeitada, onde ela vai, ela tem acesso, ela tem controle, né, sobre a população carcerária. E assim fizemos, né, também o levamos para conhecer nossos trabalhos na área de educação, na área de trabalho. Né, fomos na biblioteca, né, o nosso coordenador até disse nosso aumento de presos em atividade de leitura aumentou quase 300%, e isso depois, doutor Fabiano, que nós cortamos o acesso às televisões. Né? Os televisores eram uma das formas, né, que eles utilizavam para passar materiais ilícitos, né? Tinha esse controle, esse comércio sobre os televisores, os aparelhos, quem podia ter, qual a facção que ia ter. Então nós cortamos isso, e uma forma que o preso encontrou, né, de ocupar o seu tempo foi a leitura, que é um instrumento fundamental, essencial, né, que mudou as nossas vidas, que nos trouxe até aqui, para hoje ocupar essa missão que nós estamos à frente, e que é aquilo que nós queremos, né, que eles tenham melhor oportunidade de vida, que alcancem a liberdade através do trabalho, do conhecimento, e que saiam das garras das facções criminosas. Perfeito. Muito obrigada pela participação dos senhores aqui, né, para falar um pouquinho mais sobre esse debate. E esse foi o podcast Radar MP, podcast produzido pelo Ministério Público do Amapá. Até a próxima. Você acabou de acompanhar o Radar MP, seu podcast que vai ao ar toda quarta-feira às 10h30 da manhã. RTV MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. Programação ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10h30 da manhã.
Podcasts com os principais debates da sociedade e as atualizações do mundo jurídico. Nosso jornal traz os acontecimentos de interesse público da atividade ministerial. Acompanhe nossa programação online em nosso site ou YouTube pelo @canal MPAP. RTV MP, a Rádio e TV Web do Ministério Público do Amapá. No Amapá, a vida começa cedo, com trabalho, com sonhos e às vezes com obstáculos. Quando o atendimento falha, a escola para ou a natureza pede socorro, é a vida de todos que fica em suspenso. É nesse momento que começa a atuação estratégica do Ministério Público, muitas vezes silenciosa, mas sempre firme. O MP investiga, ouve, constrói caminhos, firma compromissos, exige providências. Não executa, mas acompanha cada passo, fiscaliza e atua. E então, o que parecia distante, acontece. A Escola Cândido Portinari voltou. O Hospital de Porto Grande é realidade. Crime ambiental agora tem radar. O direito é cobrado e tem que ser garantido. Esse é o papel do Ministério Público. Transformar a realidade com ações concretas. Ministério Público do Amapá. Nosso compromisso, seu resultado.